Olá pessoal, aqui é a Mônica, professora de matemática. Vou fazer a primeira avaliação trimestral do segundo ano do ensino médio. Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. O caderno é o 1101. Então vamos lá. 1. Márcia fez uma aplicação financeira e irá depositar mensalmente em uma conta bancária parte do seu salário. No primeiro mês, ela irá depositar R$ 128. E a cada mês seguinte irá depositar o dobro da quantia que depositou no mês anterior, até completar 7 depósitos. Ao todo, quantos reais Márcia irá depositar nessa conta bancária durante o período dessa aplicação financeira? Então, se eu estou dobrando, significa que eu vou multiplicar por 2 a cada mês. Ou seja, eu tenho uma PG de razão 2. Meu primeiro termo é o 128 e o número de termos n é igual a 7. Está lá a fórmula da soma dos n primeiro termos da PG. Substituindo os valores, encontrei a resposta letra D, R$ 16.256. 2. Carlos, Fernando e Roberto participaram de uma gincana na escola em que estudam. Essa gincana era composta de 3 etapas, com 5 tarefas cada, sendo que, dentro de cada etapa, as tarefas completas valiam uma mesma pontuação. Na primeira etapa, Carlos completou uma tarefa. Na segunda etapa, 2 tarefas. E na terceira, também 2 tarefas. Seguindo essa mesma ordem de etapas, Fernando completou 2, 1 e 4 tarefas. E Roberto completou 1, 2 e 1 tarefa. Ao final da gincana, Carlos marcou ao todo 17 pontos, Fernando 19, Roberto 15 pontos. Lucas também participou dessa gincana e completou uma tarefa em cada etapa. Qual foi a pontuação obtida por Lucas nessa gincana? Então, para cada etapa, eu atribuí uma letra. Tá? Então, na primeira etapa X, segunda etapa Y, terceira etapa Z. A pontuação, né, os coeficientes de cada etapa são as quantidades de tarefas completas que cada um fez. Então, a minha primeira equação diz respeito à pontuação de Carlos. Então, eu tenho lá x mais 2y mais 2z igual a 17, é a minha primeira equação. A segunda diz respeito à pontuação de Fernando, 2x mais y mais 4z igual a 19, e assim a terceira é x mais 2y mais z igual a 15, que é a pontuação de Roberto. Aqui a gente vai fazer o seguinte, nota bem que a primeira equação e a terceira, elas são muito parecidas. Eu posso fazer o quê? Por adição e já encontro o valor do z. Então, fazendo a primeira equação menos a terceira, eu vou encontrar z igual a 2. Já conhecendo o valor de z, eu substituo a minha primeira equação e a segunda, quando eu substituir o valor do z, elas vão ser iguais. Então, eu vou ficar com um sistema, na verdade, de 2 incógnitas, está faltando x e y, e eu tenho 2 equações, a primeira e a segunda. E assim eu vou resolver meu sistema de 2 equações, vou achar x igual a 3, y igual a 5. A pontuação de Lucas é x mais y mais z, ele fez uma tarefa em cada etapa. Portanto, ele fez 10 pontos. Resposta letra E. 3. Um técnico planejou um treinamento para uma equipe de ciclistas que está se preparando para participar de uma prova. Nesse treinamento, com duração de 7 dias, cada um desses ciclistas percorrerá 10 quilômetros no primeiro dia. E a partir do segundo dia de treino, a distância percorrida deverá ser a mesma do dia anterior, acrescida, ou seja, somada, de uma distância fixa, que eu ainda não sei qual é. No último dia desse treinamento, a distância percorrida deverá ser de 82 km por ciclista. Quantos quilômetros cada ciclista dessa equipe percorrerá no quarto dia desse treino? Então, eu tenho uma PA, o termo geral da PA é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ele me deu o A1, que vale 10 km, ele me deu o A7, porque ele disse que no último dia
eles têm que, né, percorrer 82 quilômetros. Substituindo esses valores, eu vou encontrar a razão. A razão é 12. E assim eu posso, novamente usando o termo geral da PA, encontrar o valor do A4, o quarto termo da minha PA. Vai ser 10 mais 3 vezes 12, que é 46. Resposta letra C. 4. Observe o sistema de equações lineares apresentado abaixo. Então, tem 3 incógnitas, 3 equações. O termo ordenado x, y, z, solução desse sistema é... Tem várias maneiras de resolver. Fiz aí por substituição, tá? Bem tranquilo. Então, da terceira eu isolei o z, da segunda eu isolei o 5y, que ficou em função de z, que novamente eu coloquei, já estava em função de x. E substitui tudo na primeira, ficando uma equação toda ela em função de x. Vou encontrar x igual a 3 meios, que me dá a resposta letra B. Posso conferir, pega esse valor, substitui nas outras equações e encontra o valor do y e do z. Vai dar certinho, 3 e 10, tá? 5. O sistema de equações lineares dado por, tá lá, meu sistema está representado graficamente no plano cartesiano abaixo. Ok, então eu tenho duas retas e elas se encontram, tá? Qual dos pontos destacados nessa representação gráfica é a solução desse sistema? É onde elas se encontram, é o ponto M, né? Então, resposta letra D. 6. Luísa guardou uma quantia mensal durante 10 meses. Ela guardou R$ 3,00 no primeiro mês e a cada mês seguinte guardou o dobro da quantia que guardou no mês anterior, semelhante ao outro exercício, né? Após o último mês, ela somou todo o dinheiro guardado. Qual foi a quantia total em reais que Luísa guardou durante esse período? Igualzinho o outro, né? PG, razão igual a 2, ela está sempre dobrando. O meu A1 vale 3, porque foi o primeiro que ela guardou, não é isso? E o número de meses de termos é 10. Fazendo a conta, fiquei lá com 3.069. Então, resposta letra A. 7. Um supermercado vende legumes cortados em 2 tamanhos de bandeja, pequeno e grande. A quantidade de legumes em gramas em cada bandeja é igual para cada tamanho. Certa semana, Raíza comprou para ela, nesse supermercado, 2 bandejas pequenas e uma grande, totalizando 1.300 gramas de legumes cortados. Essa igualdade, essa relação, eu representei lá, 2P mais G igual a 1.300. Para sua mãe, Raíza comprou uma bandeja pequena e 2 grandes de legumes cortados, totalizando 1.850 gramas. A segunda igualdade está lá, 1P mais 2G igual a 1.850. Sistema de 2 equações, 2 incógnitas, fiz por substituição. Da primeira isolei o G, substituí na segunda, descobri P é o valor em gramas da bandeja pequena, 250 gramas. Resposta letra E. 8. Considere o sistema linear representado abaixo, está lá o sisteminha, o par ordenado XY, solução desse sistema é, eu fiz por adição. Multipliquei a primeira equação por 2, fiquei menos 4x mais 6y igual a 40. Repeti a segunda, 4x menos y igual a 10, somei. Vai sumir o termo x, né? Porque menos 4x com mais x, mais 4x some. 6y menos y vai me dar 5y, 40 mais 10 é 50, y, portanto, é 10. Substituindo em qualquer uma das equações, eu substituí na segunda, x igual a 5. A resposta, letra C. 9. Um sistema linear formado pelas equações das retas R e S pode ser representado por, tá lá o sisteminha. Observe no plano cartesiano abaixo a representação gráfica das retas R e S e de alguns pontos destacados. Ok. Qual desses pontos representa a solução desse sistema linear? Novamente, né? É onde as duas retas se encontram. Onde elas se encontram, o valor de x e y é igual e serve para as duas, ok? Então, é o ponto Q, portanto, a resposta é a letra E. 10. Uma doença atacou uma plantação de tomates.
No primeiro dia em que essa doença foi detectada, 10 pés de tomate estavam infectados. Com o passar dos dias, foi observado que o total de pés de tomates infectados dobrou a cada dia. Esse comportamento permaneceu até o 6º dia, quando essa doença foi controlada. Quantos pés de tomate dessa plantação estavam infectados com essa doença no 6º dia observado? Então, eu quero saber o termo A6, onde o meu A1 vale 10, está sempre dobrando, então a razão é 2, né, elevado a n menos 1. 6 menos 1 é 5. Está lá a minha fórmula, eu vou encontrar 320 tomates contaminados. Tá? Resposta letra D. 11. Sueli utilizou ao todo 8 cédulas para pagar uma compra de R$ 31 ao vendedor de uma loja, com cédulas de R$ 5 e R$ 2. Ela conseguiu pagar o que comprou sem que esse vendedor precisasse lhe dar algum troco. Ok. Quantos reais Sueli pagou nessa compra utilizando as cédulas de R$ 5? Então, eu tenho dois tipos de cédulas, X e Y. A soma da quantidade de X mais a quantidade de Y é igual a 8. Mas o X, eu disse que ele vale R$ 5 e o Y vale R$ 2. Então, quando eu multiplicar 5 vezes a quantidade de cédulas de R$ 5 mais 2 vezes a quantidade de cédulas de R$ 2, vai me dar o total o pago em reais, R$ 31. Sisteminha, duas incógnitas, duas equações, fiz por substituição. Eu não preciso saber o valor do Y, porque ele pergunta quantas cédulas de R$ 5 ele usou, né? Eu vou ter que saber isso. Eu chamei de X, X igual a 5. Então, 5 cédulas valendo cada uma R$ 5 vai me dar R$ 25. Resposta letra C. 12. Lucas comprou um apartamento e o pagou em 360 prestações mensais. A primeira prestação paga era de R$ 1.850 e a última de R$ 55. Cada prestação paga a partir da segunda foi calculada descontando-se um valor constante da prestação paga anteriormente. Então, eu tenho uma razão, né, negativa aí que ela está sendo descontada. Qual foi a quantia total em reais que Lucas pagou neste apartamento? Na verdade, eu tenho uma PA de razão negativa, ok? Então, a soma dos 360 primeiros termos é igual a 1.850 mais o AN, que é o último termo, 55, vezes o número de termos, 360 dividido por 2. Eu encontrei a resposta letra B, R$ 342.900 foi o preço do apartamento. 13. Luciana tem uma pizzaria que vende 5 sabores de pizza. Em determinada semana, ela vendeu 22 pizzas de alho, 38 pizzas de mussarela, 42 de presunto, 28 de frango e 38 pizzas de calabresa. Ela pretende elaborar um gráfico para fazer uma apresentação das vendas de pizza dessa semana, destacando a média de vendas entre esses sabores. Qual é o gráfico mais adequado para Luciana representar as vendas de pizza dessa semana com a média indicada? Então, a média basta eu pegar o quê? Fazer a soma, né, de todas as pizzas que foram vendidas, dividir por 5, são 5 sabores, vai me dar 33,6. Então, o gráfico que tem a média correta é o gráfico da letra D. 13. O corpo humano tem muitas bactérias. De acordo com os dados divulgados em uma revista, só na pele, a quantidade presente de bactérias é em torno de 1 vezes 10 a sétima por centímetro quadrado. Ainda de acordo com essa revista, a medida da área de cada mão de um homem adulto é, em média, 150 centímetros quadrados. Com base nessas informações, em notação científica, as 2 mãos de um homem adulto têm, em média, quantas bactérias? Então, ele quer a resposta em notação científica. Se uma mão, 150 centímetros, 2 mãos, 300 centímetros. 300 nada mais é do que 3 vezes 10 ao quadrado.
Quando eu multiplicar pela quantidade de bactéria que tem por centímetro quadrado, vai me dar lá, resposta à letra A, 3 vezes 10 elevado a 9. Tá? Produto de potência de mesma base, soma-se os expoentes. 15. Uma papelaria comprou uma determinada quantidade de canetas iguais de um fornecedor. A compra custou ao todo R$100 e foi efetuada de forma que a quantidade de canetas compradas correspondeu numericamente a 400 vezes o valor unitário dessas canetas. Quanto custou cada uma das canetas nessa compra? Então, eu chamei de Y a quantidade de canetas, X o valor unitário. Então, ele me disse a informação do problema, tá? Da questão. Y, a quantidade de canetas, é igual a 400 vezes o valor unitário, ou seja, Y igual a 400 vezes X. Mas eu sei que o preço, o custo dessa compra foi R$900. E isso é igual ao que? A quantidade de canetas, ou seja, Y, vezes o valor de cada uma, vezes X. Eu vou ficar com X ao quadrado é igual a 9 dividido por 4, faço a raiz, X igual a 3 meios, ou seja, X igual a 1,50, tá? Resposta letra C. 16. Um modelo de processador de computador é fabricado de maneira que a distância entre os transistores que ficam em sua parte interna é de 14 nanômetros. Qual a distância em metros? Letra D. Nanômetro é 10 elevado a menos 9. 17. Observe a fração no quadro abaixo, 4 décimos, né? Então, a fração, né, representação decimal, tá lá, letra A, 4 décimos. 18. Observe abaixo o desenho de uma pirâmide de base quadrada. Uma das planificações dessa pirâmide é, obviamente, eu tenho que ter um quadrado e 4 triângulos. Só tenho ali na opção letra E. 19. Marta pesquisou o teor calórico do mamão e descobriu que cada 100 gramas da fruta contém 39 calorias. Um determinado dia, no café da manhã e no lanche da tarde, Marta comeu ao todo 400 gramas de mamão. Quantas calorias Marta ingeriu proveniente desse mamão? Tem lá minha regrinha de 3 simples, basta multiplicar por 4. Resposta letra D, dá 156. 20. O proprietário do terreno 1 de um loteamento, representado no desenho a seguir, deseja construir um muro para fechar o fundo de seu terreno, que fica na Rua Bahia. Para fazer o orçamento dos materiais necessários para a construção, é preciso ter a medida do comprimento do muro a ser construído. Então, usei lá Tales, né? Então, X está para 12, assim como 20 está para 15. Então, fazendo a conta ali, encontrei X igual a 16, ok? É a medida do muro. 21. Em um restaurante, o valor P em reais arrecadado com a venda das refeições pode ser calculado a partir da função P de X igual a 50x, em que X representa a quantidade em quilogramas da refeição vendida. Durante um dia, esse restaurante vendeu um total de 36 quilogramas. Nesse dia, qual foi o valor total arrecadado com a venda de refeições? Basta fazer 50 vezes 36, está lá a resposta letra E, vai dar R$ 1.800. 22. Henrique é professor de geometria e fez algumas demonstrações a partir de um triângulo construído por ele. A figura abaixo representa o triângulo JKL, desenhado por Henrique, no qual ele indicou as medidas dos lados e ângulos internos. Então, está lá todo mundo, né, com suas respectivas representações. A partir dessa figura, Henrique escreveu 4 sentenças sobre as relações entre os lados desse triângulo e apenas 2 delas eram verdadeiras. Observe abaixo as sentenças feitas por Henrique. Então, relações métricas do triângulo retângulo, né? Ele tem lá a representação. O ângulo em J é um ângulo de 90 graus. JH é a altura em relação à hipotenusa, S é a hipotenusa, M e N são as projeções, Q e R são os catetos, T é a altura. Avaliando as
afirmações 1, 2, 3 e 4, apenas a 1 e a 3 estão corretas, tá? Cateto ao quadrado, Q ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa S vezes a sua projeção, M. E a 3, eu tenho o produto entre a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos dois catetos Q e R. Gente, eu tô no Instagram, @Monica_aula_particular. Boa sorte!